são 61 cavalos, 15,5 kg de torque, bateria de 30,8 kWh. Cara, ele me surpreendeu bastante esse entre-eixos curtinho, né? Ele fica um carro meio arisco, mas a falta de não ter quase nada de balanço, então ele fica um carro muito gostoso, não aderna quase nada, quase um kartzinho assim. 103, hein? Acho que eu cheguei mais fácil do que o Kwid. Esse aqui pode não ser mais o carro elétrico mais barato do Brasil, mas certamente é o carro mais elétrico das opções que você tem, até R$200 mil. Isso porque, diferentemente do Kwid E-Tech ou do Jaque EJS1, esse iCar aqui, ele não é diretamente derivado de um modelo a combustão, pelo menos não nessa geração que você está vendo. Agora, talvez o que chame a sua atenção e faça você ficar nesse vídeo é saber que ele pode ser mais próximo de uma Ferrari do que você imagina. Se ainda assim você ainda não ficou preso nesse vídeo, talvez o fato dele não ter capô, do capô ter sumido, talvez prenda a sua atenção. Bom, na verdade o capô do iCar não sumiu, alguém pregou uma peça em mim, e este alguém é o senhor Marcelo Mococa Moura. Eu não faço a menor ideia se é fácil colocar de volta ou não, então, por favor, me ajude. Vamos fazer ao vivo, senão a gente vai ter que fazer o teste 100. É a primeira vez que a gente faz isso. Vamos lá, encaixei aqui. Encaixou aí desse lado? Encaixou. Encaixou? Olha só, tá certinho, é assim que fica, não. Aqui, agora sim. Agora encaixou. Agora encaixou e eu acho que é só fazer assim, será? Não, talvez não. Ah, agora sim. Aê, agora sim. Quem sabe faz ao vivo. Ou seja, a coisa mais legal que esse carro tem é que o capô é removível. Afinal, ele é inteiro de plástico, né, Hector? É isso. Esse carro, na verdade, é feito de Lego. Não, mentira. Vamos lá. Caoa Chery iCar. Esse carro aqui está na sua 4ª geração lá na China. Ele é derivado, no início da sua concepção, ele até é derivado, sei lá, do Chery QQ, que eles vendiam lá na China. Mas, conforme o tempo foi passando, ele já existe por lá há cerca de 5 anos, ele foi se transformando cada vez mais num carro bem elétrico, assim, na sua concepção de ponta a ponta. Por isso que ele é feito, toda essa parte que você está vendo aqui de design, tudo que está em branco aqui, em preto também, é feito de plástico, de polímeros especiais para reduzir o peso do carro. Agora, embaixo dele, dessa carcaça, a plataforma dele, Marcelo, é feita de alumínio. E alumínio é um material leve, mais resistente, que equipa vários supercarros por aí, né? Incluindo Ferraris, por exemplo. Por isso que eu fiz aquela menção no começo do vídeo. Mas tudo isso é para mostrar que ele tem um conceito, né? Uma concepção diferente do Kwid, que vem direto de um carro a combustão. Ele já é pensado para ser mais eficiente na parte de peso. Por isso que ele tem 995 quilos de peso. E segundo a Caoa Chery, o fato dele ter essa carroceria, que eu nem sei se chama carroceria já que é feito de plástico, mas enfim, a parte que seria a lataria do carro toda de plástico, diminui aí em cerca de 20 a 30% o peso que ele teria se fosse feito de material convencional de lata por aí. Brincadeiras à parte, eu vi esse carro pela primeira vez há alguns dias e eu acho que ele é um dos carros mais curiosos do mercado brasileiro, assim. E se você parar num posto de gasolina, com certeza vai ser um dos carros que mais vai chamar a atenção. Outra coisa, além do capô removível, outra coisa que me chama muita atenção é ele é 40 centímetros menor do que um Mobi. Ou seja, você tem na cabeça aí, o Mobi já é um carro bem pequeno. Sim. Ele é 40 centímetros, lembra muito um Smart, né? De antigamente, um Smart Fortwo. E outra coisa, ele tem praticamente um LeBron James de entre-eixos. Tem 2,13 m, LeBron tem 2,6 m, se eu não me engano. Balanço, tanto dianteiro quanto traseiro, praticamente inexistente, né? Isso ele lembra muito o KX-R. Lembrando que balanço, só para especificar, é a distância do centro da roda até o final do para-choque. Isso tanto aqui na frente quanto lá atrás. E aí, quanto mais espaço você aproveita daqui, você consegue ter uma distribuição de espaço melhor lá ali dentro. Claro que ele continua sendo um carro apertado, a gente vai falar disso quando entrar do carro, mas ainda assim você consegue aproveitar mais essa dimensão dele.
Vamos falar um pouquinho aqui do design É isso que eu ia falar. Assim, você me ajudou no vídeo do Quid semana passada, eu estou te ajudando no vídeo do Caoa Chery hoje, mas o vídeo é seu, então o que você quiser mostrar, eu vou no flow seguindo aí. Na verdade, o que é curioso de mostrar aqui é que ele tem essas entradas de ar aqui, né? Ele tem uma entrada aqui tem até um radiador com uma ventoinha aqui dentro. Quando a gente mostrar a parte de dentro do capô, vai ser mais fácil de observar. Não é porque ele é um carro elétrico que ele não precisa de resfriamento, né? Todo o sistema de propulsão elétrica, bateria, motor e tudo mais, esquentam na hora que você está usando, então faz parte também do consumo de energia você resfriar todo esse conjunto para poder aí consumir menos bateria, por isso que ele tem essas entradas aqui. A gente falou isso no vídeo do Quid, é a mesma lógica do seu celular. Se ele está pegando fogo, com certeza a bateria está sendo drenada muito mais rápido. É a mesma lógica num carro, obviamente numa escala muito maior. É isso. Mas é isso, ele tem uma carinha bem simpática, eu diria. Eu gosto do visual dele, assim. Eu acho que é como você falou, sorrisinho, né? Ele tem uma certa personalidade, um sorrisinho. Lembra? Dei uma reminiscência aí daquele QQ antigo lá. Você lembra da primeira fase da Chery aqui, quando ainda nem era Caoa? A gente tinha um design um pouco mais de panda, que era famoso na China, né? Agora eles estão com uma linguagem mais madura, mas ainda assim é um carro mais simpático, né? E aí, tendo essa pintura bicolor que ele sempre tem, dá um charminho a mais. Eu particularmente estou gostando do iCar até aqui. Rodas 165, 65 R15, o Quid que a gente gravou era R14, então a roda um pouquinho maior. E eu gosto do design, acho bem bonito. Como a gente falou, 2,13 metros de entre-eixos. Só para ilustrar esses 2,13 metros, o que são? 1, 2, 3, vai. 3 passos e um tetequinho assim de distância entre eixos que o iCar tem. Vamos aqui pro porta-malas. Essa é a parte... Antes de eu abrir o porta-malas, vamos fazer um suspense. Vem cá, Vagnão. Antes de abrir o porta-malas, é o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui da parte de trás. A parte de trás já me perde um pouquinho. Eu acho que essa parte aqui, nesse cinza, nessa parte mais de plástico mesmo que a gente está acostumado, né? De, enfim, proteção de paralama e tudo mais. Eu não sei se me pegou muito. Eu acho que deu uma quebrada no visual que estava limpo até aqui. O que você acha, Marcelo? Não, eu concordo. A frente é um pouco mais harmônica, assim. Aqui eu acho que talvez seja muita parte preta para pouca parte branca, né? Tem a harmonia fica um pouco bagunçada. E não é necessariamente o mesmo preto daqui de cima, Sim, né? É um outro cinza. tom de preto, é um cinza escuro, então eu acho que... e até a parte do refletor, ó, se a gente for fazer um cálculo aqui de área, talvez o refletor seja até maior que a própria lanterna aqui que você vê, então não sei se ficou muito na mesma proporção. Aqui, né, a folhinha indicando que carro este elétrico. é um carro elétrico. E agora sim, vamos abrir um imenso porta-malas. Que cabe uma mochila, talvez. Cabe uma mochila. Aqui a gente tem 100 litros de capacidade só, apenas. Cabe esse kit de reparos aqui do pneu. Obviamente ele não tem step, porque não teria espaço para isso. Então ele tem um kit de reparo, que é quando você fura o pneu, né? Você pode dar uma inflada ali emergencial, pelo menos para ir até o próximo borracheiro que você encontrar na rua. E tem, obviamente, aqui o carregador. O que é legal de mostrar nesse carregador, Marcelo, aqui, antes da gente ir lá pro bocal, é o seguinte, tem um detalhe, Wagner, não sei se você consegue fazer esse detalhe, ó. Essa tomada aqui, que é a de 3 pinos, ela é do tipo de 20 amperes, tá vendo que ela é do tipo mais grossinha aqui, tá pegando, Wagner? É isso, só para mostrar que ela é um pouco mais potente também, né, então dá para você, enfim, isso ajuda na corrente do carregamento ser um pouco mais rápido. Lembrando que, já aproveitei, enquanto você estava explicando, eu fui testando porque eu não sabia como é que fazia, eu fui puxando aqui. Mas temos bancos bipartidos que podem ser rebatidos e aí você aumenta para 380 litros. 380 litros, então, os dois obviamente... totalmente baixados, né? O do motorista está um pouquinho para frente, se você jogar ele fica inteiro plano e aí você consegue, é um porta-malas de um sedã, um sedã médio, basicamente. Se você for uma família, por exemplo, tiver, né, um casal com filho, você pode, como ele tem os bancos bipartidos, você pode, de repente, ó, deixar essa área para colocar 2 bagagens, né, 2 malas acho que cabe aqui, e a cadeirinha de criança, porque ele tem entrada Isofix, a gente vai mostrar lá dentro, então você vai ter uma certa dificuldade dependendo do modelo da cadeirinha para encaixar lá, mas a gente fala disso depois. Tava falando do carregamento, né, ele tem aqui então o plug CSS Combo 2, que é basicamente é o plug mais comum que a gente tem por aí em todos os eletropostos, ou quando você for em shopping, supermercado, né, e tiver, é esse plug que você vai usar, a gente vai mostrar no detalhe aqui. Mas só uma outra coisa, olha só que legal, ele é de plástico, é muito leve. Leve, né? É muito leve essa estrutura dele. É a mesma mesmo, coisa do capô. O capô acho que tem coisa de 2 quilos ali. Fiquei segurando enquanto você estava fazendo o abre, assim, tipo, não cansa o braço. E não sei se o Vagnão consegue pegar aqui, só um detalhe.
Ao contrário do Kwid que a gente gravou recentemente, vocês devem ter visto acho, na semana passada esse vídeo, o bocal do carregamento é na frente e aqui é o mesmo bocal que é um tanque de combustível, né? Um tanque de combustível tradicional na lateral. Exatamente, e de novo, embaixo, aquele plug embaixo é o de carregamento direto, né, de corrente direta, o de cima é o de carregamento convencional que a gente tem, né? Primeiro é o de cima e depois de baixo. Isso aí. E falando em carregamento, então é o seguinte, ele tem a capacidade de carga rápida, que você pode carregar de 35 a 40 minutos, ele já carrega quase 100% da bateria, isso em carga rápida de 50 kW de potência. Mas na sua casa, no wallbox que você tiver, de 7 kW, aí é aquele tempo padrão de 4 ou 5 horas para carregar até 100%, ou então nessa amperagem um pouco mais grossa que eu mostrei da tomada. Na amperagem normal, comum, de 10 amperes, aí acho que o tempo vai para cerca de 10 horas, por aí. Mas são essas as possibilidades de carregamento. Bem parelho com o Kwid elétrico, vamos de espaço interno? Não, vamos de capô, mostrar o que tem lá capô, dentro. verdade, A gente tirou, boa. vamos tirar a peça de novo, Como eu falei, para mostrar o que está lá dentro do capô. Como eu falei, o vídeo é seu, Hector. Você sou eu. pode ir pra onde você quiser. Então vamos... Sem tirar o capô agora, né? Só levantando. Não, vamos tirar. Vai tirar de novo? Vamos tirar de novo. Ué, você quis fazer a sua brincadeirinha de roubar o capô no começo do vídeo, agora você vai ter que me aguentar. Mas é bem simples, ó. Mesmo esquema convencional, só que aí ele sai por inteiro. Seguro pra você. Segura aí pra mim. Como a gente mostrou no vídeo do Kwid, Marcelo, aqui a gente também não tem um frunk, né? Que seria aquele porta-malas na frente que alguns carros elétricos já conseguem trazer, dependendo da sua arquitetura. Aqui a gente também não tem, mas também não temos o motor. Porque o Caoa Chery iCar, para você que é acelerado que nem a gente, olha só, ele tem tração traseira, Marcelo, porque o motor fica lá instalado no eixo traseiro. E aqui a gente tem outras arquiteturas eletrônicas, né? A gente tem a bateria 12 volts, tem os comandos do ar-condicionado também, fluidos aqui, arrefecimento. Então a gente tem uma estrutura do carro, mas não o motor, porque ele fica instalado lá atrás. Não tem um porta-malas aqui, mas é bem basicão, né? Ah, não falei dos números, né? No motor, a gente tem um motor elétrico de 61 cavalos e 15,5 kg de torque. É um número de torque razoável, né? Acho que o torque ele tá bem. E potência fica em linha com o Kwid também, que o Kwid tem 65, acho que o Jack também tem 62, é tudo nessa linha. Ele tem 4 cavalos a menos do que o Kwid, mas 4 kg de torque a mais. Ah, então, sim. E um peso bem parecido. Bem o parecido. Kwid tem 977, aqui você falou 995. 995. Então, menos de 20 kg de diferença. É isso. Então, agora sim, vamos lá pra dentro. Acho que essa parte vocês não precisam ver de novo, né? Vamos dar um corte e já aparecer lá dentro. Antes da gente entrar aqui dentro do Vagnão, este botão que você está focando aqui é uma das coisas legais desse carro que a gente vai falar aqui na parte interna, que como ele tem algumas inteligências aí, porque este botão é para facilitar o acesso ao banco de trás, já que ele não tem 4 portas, né? São só 2 portas, então para você entrar no banco de trás, você tem que apertar este botão aqui, que é um recurso que a gente vê em carros mais caros. Estou certo, Marcelo? Você que está aí dentro do carro, mas é isso. Tá corretíssimo. Estou corretíssimo. Aqui eu posso entrar, já que abriu espaço para mim, mas como vocês vão ver, é bem apertado aqui. Deixa eu entrar. Vamos ver se o Marcelo vai ser gentil comigo. Arruma do... Ó, tô vendo que tem mais espaço para sua perna ali. Tem espaço. Eu tô esperando você chegar aí, ó. Tô chegando aqui atrás. Deixa eu pegar o GoPro aqui. Vamos ver. Ele tá arrumando aqui, lembrando que são ajustes elétricos, né? Exato. Primeira diferença que a gente tem em relação ao Kwid elétrico. O Kwid elétrico só tem aquela alavanca aqui embaixo do banco. Aqui nós temos ajustes elétricos tanto também de pra frente e pra trás, frente, né? pra trás e do encosto. Isso. Não temos de altura. Ah, mas temos só o encosto e só de ter esses dois já... Mas temos aqui, controle de altura, regulagem de altura do volante. Então, ó, assim, posso ficar mais desconfortável, mas eu estaria na minha posição aqui. Como é que tá aí? Aqui é o seguinte, eu até que tô surpreendentemente, eu tô um pouco melhor do que eu esperava. Eu realmente estava esperando algo muito ruim e tô só ruim. Porque o meu joelho tá encostando aqui no banco, né, como vocês podem ver, mas ele não tá me apertando, né? Então, teoricamente, eu encaixei aqui, só que, claro, a proposta desse carro, de novo, é um carro bem urbano, é um carro para casal, pra você que tá solteiro, ou no máximo tem crianças pequenas, porque daí você consegue colocar uma cadeirinha aqui. Eu falei da entrada Isofix, ela tem aqui, deixa eu ver o ganchinho onde tá, aqui ó,
Tá vendo essa etiquetinha aqui? Isofix, acho que dá para mostrar aqui. Significa que ela tem as ancoragens para cadeirinha de criança, então você consegue instalar. Mas o que é legal de mostrar aqui, já adiantando do acabamento do carro, é que ele tem este acabamento de couro sintético aqui, é um couro diferente no toque, é um couro bem agradável, assim, então mostra aí um certo esmero um pouco maior do que a gente via no Kwid, que era bem simplão aqui atrás, né? Você sentou também atrás no Kwid elétrico, em relação ao espaço do joelho, qual é melhor? Não, o Kwid é um pouquinho melhor, um Kwid é um pouquinho melhor porque não tem muito o que fazer, ele tem, sei lá, 20 centímetros a menos de distância entre eixos, alguma coisa assim, então eu tô pior do que no Kwid, claro, mas eu achei que eu ia estar ainda pior quando você esperava. Não tão pior quanto eu esperava. E aqui, dá pra ver as costas do Marcelo aqui, porque o banco é inteiriço, mas pelo menos eu tenho esse vão aqui. Eu falei que no Kwid isso era meio ruim, né, de dar mais claustrofobia. E aqui, mas aqui por dentro, plasticão aqui em cima, plástico aqui. Temos 2 porta-copos aqui deste lado esquerdo aqui para o passageiro, e aqui a gente tem um porta-objeto que é mais genérico, né, para qualquer coisa, um mini baúzinho aqui. Outra coisa que me chama atenção é o vigia, né, exatamente para tirar essa sensação de claustrofobia, tipo, tem que ter pelo menos alguma coisinha, beleza, tem o teto panorâmico, que é bem legal, a gente vai falar mais depois, mas ter esse vigiazinho do lado aí é providencial pro cara numa viagem um pouco... um trajeto um pouco mais longo, não ficar desesperado, né? É isso. Bom, eu não preciso fazer o Marcelo vir até aqui para sentar aqui para mostrar que estaria apertado para nós dois. Então vou lá na frente pra gente falar da parte dianteira do iCar. Mas troca comigo aqui que o volante é seu nessa pauta. É isso. Bom, agora eu já estou no volante aqui do iCar e é o seguinte, como a gente estava falando, esse carro ele tem alguns detalhes, alguns cuidados a mais em relação ao kit que a gente já viu aqui no raio-x do Acelerados. Começando, por exemplo, o próprio volante, eu acho que ele tem uma pegada um pouco mais legal, ele tem um revestimento aqui de couro, os bancos têm o mesmo revestimento de couro que a gente viu ali atrás, né, que eu falei ali atrás, também couro sintético, obviamente, né? Aqui tem um acabamento furadinho, né? Furadinho, perfurado. Exatamente. Tem até, apoio de braço central aqui, para você ficar mais confortável na hora que você está dirigindo. Ele poderia ser um pouquinho mais para frente para você apoiar enquanto dirige, né? Mas ainda assim é uma boa adição, mostra um pouco mais de preocupação com a vida a bordo aqui, né? Falando em acabamento, as costuras aqui, do volante. Falando em acabamento, aqui é plasticão mesmo, como que nem a gente está acostumado. Aqui a gente tem uma peça meio black piano, aqui que já dá um outro destaque, e aqui o mesmo material de couro sintético que a gente viu. Nós temos vidros elétricos aqui, vidros elétricos de série. Aliás, o pacote de série desse carro ele é bem interessante, né? Ele tem acendimento automático dos faróis, tem controle de estabilidade eletrônico, duplo airbag, enfim, né? Duplo airbag é obrigatório, né, por lei. Mas temos aqui, vamos falar de acabamento aqui, aqui né? O acabamento tem um soft touch nesta parte. Aqui já é plástico duro. Aqui também é plástico duro, mas tem esse daqui que simula um aço escovado, que eu acho bem legal, acho que ficou bonito. A única coisa que me incomoda no acabamento é esse porta-luvas aqui, que é um buraco, né? É um buraco. Tipo, não tem nem uma tampinha, não tem nada assim. Poderia ter não sei qual é a razão de... Não sei se... Confesso que eu não lembro se carros chineses costumam ter esse negócio sem tampa, sabe? O EJS1 também é assim. Então pode ser que seja uma característica do mercado chinês. Pode ser uma característica para carros assim menores, né? Mas o Kwid tem um bom... Já aqui, porta-copos com esse fundinho emborrachado. Isso aqui sai. Isso aqui sai. O seletor de câmbio é exatamente igual ao do Kwid elétrico. Então você tem N, Ré e D. Não tem o parque. Para você ligar ou desligar o carro, você tem que deixar no N, senão ele não autoriza. Isso. Aqui é legal, interessante falar, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, isso de série, isso é bem legal. Essa função auto-hold é aquela que você usa no trânsito, né? Quando você não precisa ficar com o pé apoiado no pedal do freio o tempo inteiro, você pode simplesmente apertar o auto-hold, soltar o pé que ele vai manter o freio acionado. É curiosa essa posição do pisca, né? Geralmente o pisca-alerta é verdade, geralmente é aqui. O painel tá aqui embaixo e temos também carregador por indução. Tem seu celular para testar aí? Carregador por indução, eu vou testar agora, o carro tá ligado? Acho que tá ligado, né? A gente nunca sabe aqui, carro elétrico. Fica aceso, o power. Chave presencial, partida por botão, também tem de série. O meu celular aqui, vamos ver se ele vai pegar.
Olha, tá funcionando, mas tem uma... 59 minutos até a carga total. Tem uma crítica, Marcelo, porque é o seguinte, esse carregador por indução aqui, tá vendo que ele é bem mais largo do que o meu celular? Aqui, dá um detalhe aqui. Significa que se eu sair e arrancar num farol e ele, por exemplo, se mexer, já parou de carregar. Que é o grande problema do carregamento sem fio. É o grande problema do carregamento sem fio. Antes de falar aqui da cereja do bolo, deixa eu mostrar aqui o painel, como é que é, ó. Esse painel não é totalmente digital, né? Assim, ele tem luzes digitais aqui, né, nas extremidades, mas na verdade é um computador de bordo digital, né? Não é aquele painel digital que a gente está acostumado a ver em carros mais caros, que é todo interativo e tudo mais. Ele é um pouco mais simplão, mas tem todas as informações que você precisa saber aqui do carro, né? A marcha, consumo de bateria, quilômetro, né? O velocímetro digital e tudo mais. Agora aqui sim, segura aí, Marcelo, pra gente mostrar um pouco. Aproveitando então aqui a câmera de ré. A câmera de ré também tem uma solução. Bem parecida, só não para de apitar não. Eu não sei, agora eu não sei se esse apito é porque eu tô sem cinto ou é por causa... Não, esse é o cinto. É o cinto, porque ele acha que eu vou me movimentar e tá falando, você está sem cinto, não, então beleza. Mas uma boa qualidade também, bem próxima do Quid. Aqui a central multimídia, né, esse formato um pouco mais vertical. Parece um tablet. Parece um tablet e até no grafismo, né, então é bem curioso. 10,25 polegadas, essa central multimídia, então é uma tela generosa, né? Mas eu acho que a interface dela não é capacitiva, que a gente fala, né? Aquela que parece um smartphone, né? Não é das mais intuitivas. Isso, e também ela tem um certo delayzinho nos comandos que a gente vai dar, mas ela não é, assim, não demora tanto para você se achar com ela, né? Ela também ainda não tem Android Auto e Apple CarPlay. A Caoa Chery fala que esse é um desenvolvimento que está programado já para o iCar, né, para os próximos lotes que virão, não sei quando, mas é uma demanda que já existe. Mas é isso, pelo menos ela tem uma tela bem generosa aqui para você aproveitar do carro. Além da câmera de ré, também tem sensor traseiro. E acho que dá para falar do teto já também, né? Esse teto panorâmico... se você conseguir mostrar aqui, ó, na verdade agora a GoPro travou a gente ali, mas sim. É o teto panorâmico, né? Não é um teto solar, ele não abre, ele é um teto panorâmico, vai praticamente de ponta a ponta no carro e você tem a cortininha fechada em 2 etapas. Eu não vou conseguir puxar a outra ali agora porque a GoPro travou. Mas então você consegue deixar só para quem tá no banco de trás ou abrir essa aqui, fechar de lá e deixar só para quem tá no banco da frente. Isso é bem legal. Outros mimos que nós temos aqui, espelhinho pro motorista, ó, isso é uma coisa que o Quid não tinha, né? Espelho pro motorista. Não. Aqui tem espelho pro passageiro Outra também. coisa que tem para o passageiro e é legal falar, e a gente vê em carros muito caros e não tem, é o ajuste elétrico também para o passageiro. Olha, tem isso é legal. Vários carros caros que o ajuste elétrico é só pro motorista e o passageiro que se vire na alavanca aqui. Outra diferença em relação ao Quid é o os comandos aqui do rádio da central multimídia, volume para passar a estação, passar a música que você está ouvindo. E você consegue também controlar o ar condicionado por aqui, ó. Isso é bem legal. Mais temperatura, ó. Tá aqui, ó, tá vendo? Tá subindo aqui, ó. Lá. Ficou, agora ficou. E você também consegue apertar esse botão off, trabalho de limpeza automática do ar condicionado. E ligar de novo, ligou. Então, acho que nunca tinha visto o comando do ar-condicionado no volante. Nossa, nunca tinha visto. Isso é bem legal. Pra você ver como esse carro aqui ele tem certas soluções que são cativantes, assim, são bem interessantes, mas acho que tá na hora da gente dar o nosso rolezinho com ele pra mostrar como é que ele é andando. Bora! Bom, a gente acabou de gravar o Quid, então tá tudo muito fresco na memória ainda. E uma coisa que eu já tenho na lembrança lá a gente tinha um modo eco, aqui a gente tinha um modo esporte. Você quer que deixe no modo esporte ou sem modo esporte? Vamos sem modo esporte por enquanto. E aí o modo esporte já é... O normal é o eco, né? O normal esse é o segredo dele. Eu não tenho modo eco porque eu tô sempre no modo eco. Esse é o segredo do Caoa Chery. Cara, lembrando que ele é um carro bem de urbano, né? Então por isso que aqui a proposta dele é um carro assim como o Quid, proposta totalmente urbana. Estamos entrando numa pista que não é o habitat dele, mas é só pra gente ter um gostinho aqui de como é que é dar um rolê com o iCar. E é o seguinte, só pra relembrar os números, então, são 61 cavalos, 15,5 kg de torque, bateria de 30,8 kWh. É uma receita parecida com a do Quid e assim,
O que é igual que a gente pode falar do Kwid é o silêncio, né? A cabine ela isola bastante, inclusive a gente ainda não está numa velocidade maior, mas eu acho que isola até um pouco mais do vento do que o Kwid, mas é um teste que a gente vai fazer quando puder acelerar, depois que a gente fizer aqui o câmera car. Sair de trás desses rapazes aqui. Sair de trás dos rapazes ali do câmera car para você ter mais imagens do Caoa Chery. Mas é isso, ele tá sempre no modo eco, então o que acontece? Aqui a minha percepção do freio significa que quando você precisa trabalhar bastante com o acelerador para você extrair mais potência dele, porque ele está sempre no modo de deixar a resposta do acelerador um pouco mais retardada, né? Que é para controlar a entrega de potência, controlar a entrega de energia, para poder economizar aí a bateria. Que inclusive, acho que eu ainda não falei, Marcelo, ele tem 282 km de autonomia, isso segundo a Caoa Chery, mas claro, é o mesmo disclaimer que a gente fez no Kwid, isso é a autonomia ideal, né? Não significa que a autonomia que você vai conseguir no dia a dia, porque ela é em condições mais controladas. No dia a dia, talvez você fique na casa de uns 250, por aí. Essa autonomia é sempre um cenário perfeito, que é ritmo constante, sim. Às vezes com ar desligado, sem ladeira, sem nada, então é sempre o cenário perfeito. Alguns até jogam o número primeiro de ciclo misto, né, e depois o ciclo tipo urbano barra rodoviário. Você não vai chegar, chegar nesse número, e não fique decepcionado quando você comprar um carro elétrico e falar, pô, mas falaram que fazia tanto e não fez. Exatamente. Uma coisa que eu tô reparando aqui, que eu acho que no Kwid é um pouco mais intuitiva de bater o olho e entender, é o painel. Aqui não sei se dá pra ver, Marcelo, mas nessa parte esquerda aqui do painel é onde ele mostra como é que tá a sua condução, né? Se você tá consumindo mais ou menos da bateria. E nesse caso aqui, a gente tem, tipo uma escala vertical de consumo de potência aqui da bateria, que vai do verde para um amarelo mais escuro, mas assim, eu acho que é um pouco pequeno para você entender, né, para você ler de maneira rápida. No Kwid, essa informação é um pouco maior e mais direta, assim, é power, neutro e charge. Você vê na faixa que você está ali, o que você está fazendo. Se você está gastando demais, se você está economizando. Exatamente. Agora, taca ali pau nesse carrinho, Marcos. Taca ali pau? Vamos pôr no modo esporte aqui, ó. Olha só, olha, até que deu uma boa estilingada, mas aí, quando é a mesma coisa, mesmo comportamento do Kwid elétrico, né? De 0 a 50 ele é um carro, aí de 50 a 100 ele já começa a falar, mas, opa... se falamos que a velocidade máxima é de 100 km por hora e eu realmente vi esse número, já passou. Batemos 104. Ou seja, a velocidade máxima não é tão máxima assim, dá pra tirar um pelinho a mais. E olha só, ele é bem gostosinho de guiar. Esse carro passou por uma tropicalização da suspensão, ele era muito mais duro, teve que ter uma certa adaptação para o gosto do brasileiro, né? Que a gente gosta de carros um pouco mais, que absorvem melhor o buraco da suspensão, mas ainda assim é um carro bem no chão. Quem dirigiu o carro lá na China falou que era extremamente duro, extremamente dura a suspensão. Então imagina pro nosso asfalto de lua como é que ia ser. Mas nossa, o pedal de freio de carros elétricos, né? Eles são bem diferentes, né? Porque como eles trabalham também com regeneração, eles são um pouco mais duros, sim, às vezes borrachudos. Esse aqui é bem duro. A impressão é que não vai frear, né? Não vai frear. Vamos ver se eu vou chegar a 100 aqui nessa mesma reta. Ó, 103, hein? Acho que eu cheguei mais fácil do que o Kwid. A gente chegou mais fácil que o do Kwid. Mas você já foi pra China, né? Eu já fui pra China. Como é que é asfalto lá? Pelo menos nas cidades que você foi? É bem asfaltado. É bem asfaltado. Assim, pelo menos eu fui em cidades grandes, né? Eu fui pra Pequim e fui pra uma cidade que chama Chongqing, que é uma cidade média lá, só tem 30... Dalifan, só tem 30 milhões de habitantes, é uma cidade média. Mas de boa, hein? De boa. Mas assim, é bem asfaltado. Agora, olha, é um carro gostosinho de guiar, assim, não senti que ele tá alternando tanto aqui na pegada, em trechos curtos, né? Mas olha só que interessante, ele dá umas cortadas na potência, né? Ele tá vendo que ele... Acelera o máximo aí, deixa eu cortar o Sport. Cortou. Sentiu alguma diferença? Senti então, diferença. Talvez a limitação a 100 km por hora seja no modo eco. Pode ser. Pode ser que ele entregue mais potência. Vamos colocar no Sport de novo que eu tava me divertindo. Não, mas quando chegar perto quando você passar de 100 ou chegar perto de 100, troca pro eco de novo pra gente ver se ele derruba a velocidade. Tá bom. Vamos na reta de lá, que é uma reta maior. Fechou. Mas ó, uma curiosidade. Se você estiver andando com esse carro e ele estiver perto ali dos 30 ou 20% de bateria, o que acontece? Ele vai naturalmente limitar
limitar a entrega de energia, e aí a velocidade máxima de 100 cai para 50 km por hora. Então ele fica ainda mais limitado, que é para preservar a energia, para você não ficar parado aí sem força, né? Ou seja, é um carro claramente para você não pegar a estrada. Porque imagina se aconteceu algum problema, você tá com 20% da bateria. Imagina você na Bandeirantes a 50 por hora. Não dá, não tem tomando como. buzinada de caminhão na orelha. Não tem como. Ó, pisei fundo no acelerador, deu uma progressão um pouco mais leve. Ó, quer ver, ó, vai chegar. É que aqui eu tinha que frear já, porque sabe como é que é, né, Marcelo? A gente tem um guarda-reio ali e eu me preocupo mais com a minha vida. Mas olha só que interessante, Marcelão. Nenhum barulho de suspensão estranha que nem a gente viu no Kwid, né? Mas o pneu cantou. O pneu cantou, acho que normal, mas assim, dentro do esperado, né? Não é que como É que se no Kwid lembra que a gente não ouviu nada de pneu, né? Não ouviu nada de pneu. E eu acho que a cabine dele ela é mais isolada, viu, Marcelo? Eu acho que eu tô ouvindo menos barulho de ruído de vento, assim. Sim, concordo. Vi esse carro pela primeira vez há alguns dias. Foi num evento exatamente aqui no Aras Motor Park. Um evento da própria Caoa Chery, com toda a linha. E eu andei nesse carro nessa pista. E, cara, ele me surpreendeu bastante. Eu acho que esse entre-eixo curtinho, né? Ele fica um carro meio arisco. Mas a falta de... não ter quase nada de balanço. Então ele fica um carro muito, tipo, gostoso na mão. Muito, tipo... não aderna quase nada, você consegue fazer tipo meio que, é quase um kartzinho assim, consegue fazer um slalom com ele, por exemplo, que foi o que a gente fez aqui, consegue fazer um slalom tranquilamente, e é algo que você não imagina num city car com essa carinha de smart aqui. Exatamente. Bom, mas agora vamos caminhando para os finalmente da nossa análise. É o seguinte, esse carro custa R$149 mil, já foi o carro mais barato elétrico, né, o carro elétrico mais barato do Brasil quando ele foi lançado, porque ele chegou num lote de R$140 mil, então já cresceu aí 10 mil nessa conta. Como a gente falou lá no vídeo do Kwid, é o seguinte, o Kwid é um carro, assim, mais prático em termos de espaço, ele é mais espaçoso, de fato. 4 portas, tem um porta-mala maior, então definitivamente o Kwid, ele tem mais argumentos para sua utilização aí no dia a dia. Mas eu vou te confessar, Marcelo, como eu falei naquele vídeo lá, eu acho que o iCar, como ele tem essa concepção jamais pensada para ser um carro elétrico, o fato dele ter essa diferença, uma carroceria de alumínio, aliás, uma plataforma de alumínio, né? O chassi dele é alumínio, carroceria de plástico, ele tem esse banco aqui de couro, né? Um couro sintético, ajuste elétrico dos bancos, farol com acendimento automático, chave presencial, essa tela da central multimídia maior. Eu acho que ele tem mais argumentos para te cativar. Eu acho que ele é um carro mais simpático, é mais equipado, tá bem parelho em termos de desempenho. A gente tá aqui rodando uma pista, mas assim, não tem tanta diferença assim em relação a ele, ao Kwid, ao EJS1, todos com a mesma potência, torque parecido, então não é aí que você vai perceber, nossa, que diferença grande, mas é no que o carro pode te cativar. Eu acho que esse aqui, assim, você é solteiro, né? São carros que casal, solteiro ou no máximo com um filho. Esse carro também consegue comportar isso, porque a criança vai lá atrás. Tem um banco bipartido para você aproveitar ali o espaço do porta-malas se você quiser. Enfim, eu acho que esse carro, ele faz um pouco mais de sentido quando você pensa em o que é um carro elétrico, o que ele deveria ser. Eu concordo com você, e foi mais ou menos o que a gente falou lá. É óbvio que o Kwid tem as suas vantagens, principalmente nessa questão da praticidade, mas aqui você se sente mais próximo num carro de R$150 mil do que no Kwid. Então você está gastando dinheiro, você está vendo nos materiais, nesse aço escovado, no celular, carregamento por indução, você vê algo mais próximo dos 150 mil que no Kwid. E o grande trunfo para mim é isso aqui, ó, esse teto panorâmico decide venda. A pessoa que entra num Kwid e depois entra no Caoa Chery iCar, eu acho que ele olha esse teto solar aqui, esse teto panorâmico, e isso acho que é o estalo para falar, é esse que eu quero, entendeu? Então, eu concordo com você, acho que o Kwid faz mais sentido dependendo do que a pessoa busca, mas na questão de percepção de valor, o iCar tá na frente. É isso, gente. Então, eita, foi a zebra agora que eu passei. Espero que eu não tenha furado o pneu do carro. Acho que não furou. Mas é se furou, só tem um kit de reparo, não tem um step, então. Mas tudo bem que esse carro veio de guincho. Mas é isso, eu acho que a gente deu aqui nosso veredito sobre o carro. Falamos de A a Z sobre ele, mas deixa nos comentários qual é a sua opinião, do que você viu nesse vídeo, que você achou de interessante, qual é a sua opinião sobre o iCar. Deixem outros carros que vocês queiram ver aqui no Raio X. Obrigado pela companhia, Marcelo. É nóis. E até a próxima. Falou.